Ok, está gravando. Seguinte, então vamos fazer alguns esclarecimentos iniciais de acordo às dúvidas que vocês tenham, tá? Perdão, não encontrei ideia com a explicação do comprimento de arco. Não tem comprimento de arcos, será? Deve ter, deixa eu ver. Comprimento de arco. Não acredito, mas vamos ver. Que me están me perguntando no chat, né, se tem algum vídeo com comprimento de arco. Imagino que sim. Tem aqui um que diz video, exercícios, comprimento de arco, curvas vectoriais e tangente binormal. Está aí. Estou acessando nele. Tem exercícios, comprimento de arco, vectores tangentes, sim tem. Tem sim, moça. Só dá uma lida aí no tópico 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No número 10. Tem exercícios. E na anterior fala de comprimento de arco e curvatura. Tem sim. Viu, Ana Clara? Ok. Não, sim, tem uma explicação no vídeo anterior. Tem um vídeo que diz exercícios, comprimento de arco e curvatura, e o anterior a ele diz curvatura, vetor normal e vetor binormal. Está no tópico 1, está assim, entendeu? Pode ver. Acabei de abrir no laptop. Ok, imagina que devem ter lido alguma coisa. Lembre que vocês têm postado tudo aí o que corresponde à primeira prova. E vocês, como atividades assíncronas, nós combinamos que nas sextas a gente ia tocar esclarecimentos, dúvidas, se não tiver algum exercício que a gente possa realizar para explicar algumas coisas. Então, vocês me dizem. Podem abrir microfone. Se não quiser, não sei por que você não gosta de abrir microfone, cara, eu não escuto muito aqui tampoco. Mas podem escrever no chat, tá? Se tiverem algum exercício, alguma dúvida específica, por favor, falem agora. Está aguardando. Adianto que a próxima semana, se vocês, enquanto vocês tentam ver alguma dúvida, na próxima semana está colocada, na semana do 22 ao 26, está publicada a tarefa 1, ou seja, a gente vai publicar uma tarefa que tem a ver com tudo que a gente deve ter postado até agora. Então, na próxima terça, eu vou colocar uma tarefa. A tarefa T1. Tá, Ana Clara, tudo bem. Que não funciona o microfone, tudo bem. Então, assim, na próxima terça eu vou colocar uma lista de exercícios, 4 exercícios que mais ou menos tem a ver com as aulas que a gente colocou e com alguma outra coisinha. É como para que se vão preparando até para a prova, não? O único que não vai incluir vai ser integrais de linha, que a gente tocaria na próxima aula, na próxima semana. E lembrem que em 15 dias a gente teria, então, para o dia 12 de março, a gente teria a primeira avaliação, né? As 3 semanas ainda. Mas aí podem perguntar, tá? Outra informação que tenho é que a monitora, Stephanie, ela esta semana já estava disposta, né? Somente não conseguiu participar por causa de que está doente. Ela está com esse negócio que está pegando quase todo mundo. E está bem, ela está bem, mas está de molho. Então, ela falou para a próxima semana, então ela vai conseguir realizar as monitorias. E como é que funciona? Eu vou colocar o link aí, não coloquei ainda porque para deixá-la tranquila, mas ela vai atender assim, vai colocar no site, no Moodle vai estar um formulário onde você faz a pergunta e ela responde. Entendeu? Vai funcionar assim, você faz uma pergunta, um formulário e ela responde. Aí você escolhe se quer que responda uma nota escrita, se quer que responda com um vídeo, ou se quer realizar um atendimento personalizado, assim, tipo Meet, né?
Então, isso vai ser a partir da próxima semana. Entendeu? Ok, então me digam o que fazemos. Me digam então o que querem que faça. Eu queria comentar, bom, se ninguém fala, vou dar um minuto aí, 30 segundos para que alguém me pergunte alguma coisa. Ou podem perguntar dúvidas, sei lá, porque a ideia aqui seria como uma consulta de exercício, né, de dúvidas que tenha. Se supõe que você está estudando. Se supõe que cada terça, cada sexta, há um material como se tivesse aula, mesmo que seja assíncrona, você pode assistir na noite, tá? Final de semana, tudo, né? Ah, não teve nenhuma dúvida. Muito bem, pessoas que não têm dúvida são tão caprichadas, mas eu sei que sempre tem. Vou explicar alguma coisa então sobre vetor tangente, vetor normal, e vou fazer um exercício que ficou por aí pendente, né? Algumas indicações. Então, vou explicar algumas coisas. Podem abrir microfone. Ah, bom, se tem perguntas aí, podem fazer. Vou começar com alguma coisa. Então, tá, vou falar vetores, línea de T, T de T, N y binormal. Vetor derivada, o tangente normal e binormal. Então, é assim. A ideia em geral é a seguinte. Você pode ter um espaço. Vou falar no espaço, isso vale no plano, tá? Mas em geral, vou falar no espaço. Você pode ter uma curva qualquer, que pode enrolar, pode fazer qualquer coisa. Né? Essa curva tem uma equação vetorial, que como está no espaço, já você sabe que ela tem uma componente em x, no y e no z, 3 componentes. Você sabe que por ter 3 componentes, x de t, y de t, z de t, essa curva pode ser interseção de cilindros, ou pode ser dada. Mas uma vez que você tem a equação dessa curva, já vimos algum exemplo, tem suficiente exercício no material que está no Moodle, você pode derivar ela. Você pode derivar. Como é que a gente deriva uma função vetorial? A gente deriva componente a componente, deriva a primeira componente, que já vimos exemplos que são funções reais, ou uma segunda componente, e deriva a terceira componente. Isso que está aqui, quando você avalia num ponto T0, num valor qualquer, T0, lembre que essas são funções que pegam um ponto na reta e são enviadas no espaço. Você pega um T qualquer, né? Um T0, vamos supor, T igual a 0, T igual a 1, T igual a pi meio, T qualquer valor. Então, quando você pega esse ponto pode ser qualquer valor real, 0, 1, 2, 3. Então, quando você avalia o vetor derivada num ponto, você aqui praticamente vai ter um vetor, aqui vai ter uma constante, um vetor constante em A, B e C. Quando avalia aqui, como elas são funções, dão como resultado números reais. Então, isso aqui representa, isso aqui é um vetor no R3. Um vetor. Quer dizer, então, esse vetor vai ter uma interpretação. A dedução disso está no livro, e a gente está na aula teórica que a gente passou. Mas então vamos convenir assim, dado um ponto, você tem uma curva no espaço, essa curva pode ser qualquer coisa, mas num ponto determinado, esse vetor é retilíneo, vai ser o vetor tangente. Se ele dá uma curva, você vai ter um vetor que vai ser R' de t. É o vetor tangente. Ele pode apontar em qualquer direção. Imagina uma curva no espaço. Imagina que meu braço seja a curva. Se eu tenho esse ponto aqui, o vetor tangente é assim. Ele aponta nessa direção. Mas se a curva é assim, ele vai apontando para lá. Ele vai apontando na direção onde vai caminhando a curva. Esse vetor é retilíneo. Esse vetor depende, então, dos componentes da curva. E ele tem um comprimento. Esse comprimento não tem por que ser igual a 1. Ele tem um comprimento, você sabe que você pode calcular a norma de um vetor. Você pode calcular a norma do vetor retilíneo num ponto. Que seria a raiz quadrada de cada um dos componentes ao quadrado. Você pode fazer esse cálculo. Isso que está aí é um número. Esse número é o comprimento do vetor. Entendeu? E é um vetor, então, tangente à curva. Se a curva vai para cima, aqui, seria
es en línea en otro ponto, en T1, dependiendo do ponto, né? Então, existe esse vector en línea que es un vector derivada, y a gente sabe que para derivar una función vectorial, a gente deriva componente a componente usando todas las reglas de derivación que a gente conhece do cálculo 1, do cálculo 2, entendeu? Derivar componente a componente. Da mesma forma como a gente pode integrar uma função vetorial em um intervalo dado, integrando componente a componente, entendeu? Logo, o que tem que saber em relação a esses outros vetores, esses são três vetores muito importantes em geometria diferencial. Esses vetores são assim. Existe esse vetor que vamos chamar vetor tangente, unitário. O vetor tangente unitário. O vetor tangente unitário é um vetor que é dado pelo vetor derivada dividido pelo seu módulo. Essa é a definição do vetor tangente. O vetor tangente é um vetor que é importante no sentido que ele vai na mesma direção do vetor retilínea, mas em lugar de colocar a norma do vetor, que pode ser 2, 3, 0,5, sei lá, ele chega e normaliza ele assim. E esse seria t no ponto T0. Um vetor tangente. Ele vai na mesma direção da curva. A curva vai assim, né? Vai aqui vai o vetor, mas esse é retilínea. Para trabalhar ele com norma 1, como um versor, que chama em física, então simplesmente divide pelo seu módulo. E é um vetor unitário. A gente sabe que é um vetor unitário. Entendeu? Ok, isso é importante, porque aí vão aparecer alguns planos. O outro vetor importante é o vetor normal. Vetor normal. Esse vetor normal e esse vetor tangente. O vetor normal também tem uma definição, que é uma segunda derivada. É a derivada do tangente. A derivada do tangente, veja que envolve o tangente é uma derivada da curva. Se você quer encontrar o normal, você deriva duas vezes. Deriva de novo, ou seja, quando deriva o tangente, vai ter que derivar aqui. Isso aqui é um número, né? Isso é um número, uma constante. Mas, se for avaliado num ponto, né? Mas em geral é uma fórmula. Aí você teria que derivar novamente. É um vetor de segunda derivada, por dizer assim, da curva. Dividido pelo seu módulo para trabalhar em forma unitária. Esse é o vetor normal. Ele sempre aponta na direção direção da curvatura, que a gente vai ver hacia, digamos assim, como envolvendo onde está a curvatura. Se esse é o vetor tangente aqui, o vetor normal apontaria para dentro, não para fora da curvatura, para dentro, como no interior da curvatura, olhando isso como uma superfície côncava, né? Hacia o interior. Esse seria o vetor normal. E existe, eles são ortogonais, a gente prova que eles são ortogonais. O vetor tangente é ortogonal ao vetor normal. Isso pode ser provado, são vetores ortogonais. Quer dizer que o produto escalar dele é zero. E existe outro vetor, que é o vetor binormal. Estou falando dele porque para poder esse exercício, vamos falar de planos de escurador, tangente, plano escurador e plano normal, basicamente. O vetor binormal é um vetor que vai ser obtido simplesmente como produto vetorial do vetor tangente com o vetor normal. E se prova que esse vetor binormal é ortogonal ao tangente e ortogonal ao normal. Eles são mutuamente ortogonais. 2 a 2, eles são ortogonais. Quer dizer que dependendo para onde aponta, ele sempre vai ser um vetor ortogonal. O vetor binormal é um vetor ortogonal. Eles são muito utilizados, vocês conseguem por aí com o nome a tríada do Frenet. Ok, então, veja que estamos trabalhando em geral no espaço, mas podemos trabalhar no plano. Então, veja bem. Também vocês podem assistir, eu recomendo, se tem um chance aí, tem algumas animações na internet que alguns plots onde você pode colocar no YouTube
vector normal, binormal, y ve, y hay algo más desenvolvimiento donde diseñan cómo se van formando eles a lo largo de la curva que va percorriendo. Eso es interesante, ¿no? Entonces, no. Vean o seguinte, imagina agora que eu tenho uma curva assim, que está para cá, né? Está no eixo X e se lance. Imagina que esse ponto aqui está, digamos, por aqui, né? Um ponto não no plano. Ok. Então, veja bem, em um ponto qualquer, existe então o vetor tangente, que basicamente já sabemos calcular. É fácil, isso aqui é fácil de calcular. Só conta. As contas são, tem vezes que as contas são chatinhas, mas são contas. Isso é de graça. E existe então aquele outro que é o normal. São ortogonais. Entendeu? E existe então o outro que é o vetor binormal. E vamos a definir alguns planos importantes. No planos, que vamos a chamar o plano osculador. É o plano normal. Se vocês veem no livro, a gente viu na teoria, mas se querem refrescar aí, se tivessem o livro aí na mão, está na página 779. Vocês podem ver isso aqui, na página 779. No texto que estamos seguindo, que é o Stuart, né? Então, veja bem. O plano que está determinado. Lembrem a teoria de plano. Para un plano, dos vectores num plano. Dos vectores, si yo tengo dos vectores, ellos me determinan un plano. Dos vectores en cualquier posición. Si yo tengo dos vectores, una combinación de ellos representa un plano. Entonces, un plano que está formado por el vector normal y un vector tangente. Porque vean, eso es así, para que tengan una idea. Para que pasen una idea. Si yo tengo una curva, me explica, si yo tengo, imaginen que mi brazo es una curva, ¿eh? Un espacio. Yo voy aquí, imagina aquí en ese osinho aquí. Oh, aquí. Entonces, yo tendría un vector tangente, tengo un vector normal, no es para abajo, no, es para curvatura, eso depende. Tangente, sería un tangente, teria un vector normal y teria un vector binormal. Son tres vectores. Aqueles dos vectores num plano, un escalar por un vector más otro escalar por otro vector de álgebra lineal, eso me genera un plano. ¿Tá? Y nos vimos también que, dado dos vectores, a gente para encontrar la ecuación de un plano, por ejemplo, precisa un punto y un vector normal. Eso que a gente precisa, un vector normal y un punto, para encontrar la ecuación de un plano. Entonces, nos vamos a intentar ver o qué quiere, cuál es el plano osculador, o cuál es, cómo determinamos el plano normal, para ver, ilustrar eles geométricamente y conseguir encontrar sus ecuaciones. Entonces, o qué es un vector osculador o plano osculador? O plano osculador está gerado, voy a ver aquí, está gerado por T y N, por vector T y N. Bien. O sea, que si yo diseño, si yo considero esa curva aquí, mi brazo como una curva, vamos a ponerlo aquí. Entonces, aquí hay un vector tangente y un vector normal. El plano que pasa por él dois sería un plano osculador. El plano que pasa por el tangente y un normal es un plano osculador. O sea, tengo una curva así
tem um vetor tangente e tem um vetor normal. O plano que passa por aí, que contém eles, o plano que contém é o plano oscurador. O plano que contém eles. Esse plano, veja bem que se a gente desenha, se a gente percorre uma curva, esse plano vai com a direção da curva. Esse plano vai assim, viu? Esse plano vai, não? Esse plano vai praticamente tendo a informação da derivada, como se fosse a cresta, né, da curva. Portanto, se vocês observam do que a gente viu aqui, um vetor normal a L é um vetor binormal. Ou seja, que se eu quero encontrar a equação de um plano escurador, eu teria que ter um ponto e, por exemplo, o vetor binormal. Como calculo o binormal? Com o tangente normal, calculo o binormal. Um produto vetorial. Contas sim, mas você teria que fazer simplesmente as contas e as contas são continhas, não são complicadas, mas são um pouquinho chatas. Chatas no sentido que dá trabalho fazer conta, né? Vocês podem ver na página 779 do livro que tem um exercício resolvido disso aí para pegar um jeitinho. Mas tem que estar claro o que é cada um. Então, temos depois um plano normal. O plano normal é gerado pelos vetores, o normal é assim, o normal vai ser, assim como tem um plano tangente, vai ter um vetor normal, ele é gerado por B e N, ele é gerado por B e N, por binormal e N, e o vetor normal. Ou seja, que ele seria assim. Portanto, um vetor ortogonal a L seria o tangente. Com o vetor tangente, eu posso encontrar a equação do plano normal. Então, aqui, eu preciso, para encontrar o plano normal, eu simplesmente preciso de um ponto, e o vetor tangente é o normal, o vetor tangente. Para calcular. Então, tem que ter esses conceitos do plano escurador. Tem que saber esses conceitos para que possam fazer os cálculos. Então, em geral, nessa parte, temos três vetores importantes: tangente, normal e binormal. Eles são mutuamente ortogonais. Eles envolvem o vetor eje-linha, que é o vetor derivado da curva. Esse vetor, então, se você tem uma curva, você tem uma equação de 2 ou 3 dimensões, está no plano ou no espaço. Essa curva você pode derivar, quando você deriva a curva componente a componente, usando as regras de derivação que você conhece, você obtém o vetor eje-linha. Esse vetor eje-linha é um vetor, se você divide pelo módulo, obtém um vetor tangente. Já com esse tangente, por exemplo, você pode encontrar a equação do vetor normal. Se eu vou com uma curva assim, o vetor normal é assim, o vetor normal é assim. O vetor normal é esse. Ele é o vetor normal, é um plano normal que tem como vetor normal o tangente. Esse é o vetor tangente. Esse aqui é o vetor tangente, o plano normal vai assim. E o outro que vai aqui é o plano oscurador. Com essa teoria aí a gente pode fazer exercício. Entendeu? Então, primeiro que tem que ter é alguma equação que permita calcular a equação vetorial da função. Então, vou fazer um exercício. Vou não fazer tudo. Um exercício que me perguntaram há 2 classes atrás, que era o exercício 2 da prova 1 que ficou aí. Então, já é. Alguém me perguntou, eu entendi 2 vezes, porque tinha que dar alguma teoria, né? CA é a curva interseção das superfícies Z igual a raiz de x quadrado mais y quadrado é Z igual a 1 a 15. Parte A,
Encontre qual são do plano escolar. Encontre a equação do plano. Vou encontrar primeiro o plano normal. Ou dos planos. Normal e osculador. Vou fazer o dois. E a segunda pergunta é: existe vetor tangente? Essa pergunta é importante para esclarecer uma dúvida, a R no ponto 0 menos 1 meio 2. Esse exercício vai me permitir esclarecer algumas dúvidas e podem perguntar acima disso, tá? Então, vou com calma, várias coisas. Primeiro, se trata de duas superfícies que, em princípio, eu falei para vocês que em provas, ou tudo que a gente vai, tudo em geral que a gente vai perguntar, sempre que envolva parábolas, algum tipo quadrática, a gente vai tentar plotar elas, plotar. Se são superfícies muito complicadas, sei lá, a gente pode usar pacotes matemáticos de plotar curvas. Quais? Vocês têm aí o Wolfram Alpha, que falei, tem o MagStudio e o GeoGebra. Só que o GeoGebra, para alguns celulares, não tem que ter memória boa, né? Então, isso. Vamos, então, fazer isso aí. Nesse exercício, dessa questão da prova, não perguntei, não sei por que fazer o gráfico dela. Mas vou fazer agora o gráfico, porque não são curvas complicadas. Entendeu? Vamos tentar fazer um esboço. Um esboço no primeiro instante, pelo menos. Seguramente nessa prova pedi gráficos nas outras questões, sempre a gente vai ter que plotar. E vamos reconhecer porque son esas curvas que están ahí no son cualquier curva, no son curvas extrañas, son curvas conocidas, son superficies, disculpa, superficies conocidas. ¿Qué superficies son esas? Primero, vamos a hacer un plot de las curvas, de las superficies. Você me diga, esa ecuación aquí corresponde a qué? Essa corresponde a uma superfície em qual? Que superfície? Então, vamos supor que você não se lembra, mas tem que lembrar, quando você vê uma equação, isso aqui é a mesma coisa que a gente diga C quadrado igual x quadrado mais y quadrado. Se fosse assim, é um paraboloide, mas não é um paraboloide. Vamos supor que a gente não se lembre, para fazer um esboço. Se a gente não se lembra, em geral, uma superfície qualquer, a gente pode traçar assim, por exemplo, a gente faz y igual a 0, uma das variáveis é depois 0. Se y não é igual a 0, a gente vai tentar plotar isso aqui, que por definição, isso é um módulo. Módulo. O que é isso aí? Ah, bom, essa função módulo, você conhece, função módulo, e no yx é a função assim, essa função módulo, certo? É um módulo. Mas esse gráfico está no R3. ¿Vio? No R3. Cuando y es 0, ele aí é faz essa figura, né? No y igual a 0. E quando x for igual a 0, se igual a raiz de y quadrado, que também é um módulo em y. Então é um módulo em y. Então seria mais ou menos o quê? Aí. Você vai entender e vou apagar, tá? Vou apagar até que fique compreensível. Entendeu? Mas já quando tem módulo, isso já você tem que lembrar que ela deve ser, se vocês veem superfícies quadráticas, se lerem o livro, ela vai ser cones, ele é um cono. Vai ser um cono. Um cono é 2 mantos, para cima e para baixo. Tem que se lembrar. Se se lembra disso aqui, vai ser mais fácil. Tem que se lembrar, vou ter que se lembrar. Só que quando é a parte positiva, ela é assim.
Mas quando você coloca evidência o Z, ele fica mais ou menos. Mais vai ser a parte superior, menos vai ser a parte inferior. Com isso em mente, você plota muito mais rápido. E isso é importante. Então, o cone é uma das superfícies que vamos usar muito. O cone é uma superfície que vamos usar muito. Então, tem que saber plotar um cone. Entendeu? Então, bem, então eu vou colocar x, y, z. Vou colocar x, y, z. Como é um cone, eu costumo colocar o x um pouco mais, não assim, porque me vai perturbar o gráfico. Já vão ver. Então, por exemplo, quando x for zero, nessa parede aí, x é zero, né? Nessa parede aí, eu posso colocar o x para cá, posso colocar o eixo x para cá, onde quiser. Na verdade, a gente sempre faz aqui. Mas vou preferir, nesse caso, ou ir para cá ou mais para cá. Mas é um vetor assim, né? Ortogonal. Se x for zero, o que eu vou graficar é uma função módulo. Essa função módulo, tanto para x positivo, como para tanto para y positivo como y negativo. Eu vou tentar ensinar no primeiro octante. Então, essa que está aqui, vou pensar é x, se x é menor ou igual que zero, e menos x, se x é menor que zero. O sea, que são retas, uma reta assim, que quando x passa pelo ponto 1, 1, 2, se x é 2, 2, 2, 3, 3, ela é assim. Por isso que eu não desenhei o eixo para cá, para não confundir. E a outra, se eu quiser para isso negativo, então a outra seria assim. A outra seria assim. E como a gente junta as duas? Vamos ver ainda. Não sei, mas ela se... Vou tentar ensinar no primeiro octante, mas primeiro todo e depois vou fazer só no primeiro octante. Vamos supor que, para que vejam uma ideia geral, mas é melhor fazer no primeiro octante. Quando y for zero, ahora cuando y for zero, lembra que eso aquí está no plano. Si un x es para acá, y z. Cuando x es cero, todo no plano tiene eso para acá y del otro lado. Cuando y for zero, entonces, cuando y for zero, tengo a mismo módulo. Cuando y for zero, bueno, aquí, es misma cosa. Aquí sería y, si y me igual lo que sea, si quieren lembrar eso, no precisan. Mas, cuando x, cuando y zero, entonces tengo eso mismo, entonces pasa por un 1, por 2, 2, más considerando ese x con y. Entonces, por ejemplo, el punto 1, 1 sería así. El punto 2, 2, 2, 2 estaría por aquí. Se sería así. Para nada. Y del otro lado, 1, 1 estaría por aquí. 2, 2 estaría por aquí, sería a otra así. O sea, esta yoga con esa, y esa aquí yoga con esa atrás. ¿Y cómo que a gente junta isso? Como que a gente come isso aí? Bom, se você quer ver a altura de isso que está aí, que seria um cone na parte positiva, você dá um valor de AZ. Por exemplo, de AZ é um valor de 4. 4,46. Ou seja, AZ é o valor de 2, por exemplo. Se eu dou a C o valor de 2, já. Cuando C igual a 2, ¿cómo se corta esa curva? Cuando y 0 es un módulo, cuando x es 0 es un módulo, y cuando C es igual, no shown, porque si C es 0, eso va a ser un punto, va a ser origen. Cuando C igual a 2, entonces simplemente ahí te fica 2 igual a raiz de x cuadrado más y cuadrado. Eso significa que yo tengo, cuando C igual a 2, C igual a 1, 2, ela forma uma circunferência de raio 2. Qual é essa circunferência aí? Então vamos plotar direitinho. Essa sequência aqui, aí onde vamos fazer no primeiro quadrante. Vamos ver, essa aqui vai com esse aqui, e esse aqui, 1, 2. Quando C igual a 2, esse aqui, vamos poner, esse 2 vai com esse aqui, e esse aqui vai com esse aqui. Debo ter algún errinho ese este más alto. No, que este es 1. No, diseñé en 1, disculpa aquí. Estaba de errinho. Cuando C igual a 2, así, ahora sí. Entonces, cuando C igual a 2, yo corto eso así, y eso aquí va a ser una circunferencia. O sea, que ese que está ahí, ese sería el cone. Ese sería el cone. Como en todo espacio, muchas veces, no, a
a ter uma boa prática, então eu vou preferir desenhar no primeiro octante. E vou repetir a mesma coisa, mas vou ser no primeiro octante, que seria assim então. Já falei que eu sou assim, né? X, Y, Z. Vou plotar aqui. Então, vou plotar só essa aqui, a que passa quando C igual a 2, aqui 1. Se isso a mesma escala, né? Se esse 2, aqui 2, passa pelo ponto 2, 2, paralelo, paralelo, aqui. Quando Y está valendo 2 também, ela passa por aqui. Então, essa linha aqui, e elas se juntam formando uma circunferência. Esse é o cone. No primeiro octante, seria essa partezinha aqui, essa, com essa aqui. O resto é ponteado. Só que porque ele é assim, se a equação houvesse sido assim, ela seria a parte de cima e a parte de embaixo. Mas isso aí é um cone. Entendeu? Então, eu tenho a primeira curva, primeira superfície. Estou aproveitando para explicar curvas. Lembra que o exercício eu vou usar para tudo, tá? Para explicar tudo. Então, estou explicando como se explotam superfícies. A outra, o que é? Vai aparecer. O que é a outra? C igual a 1 mais Y. C igual a 1 mais Y. O que é igual? Z igual a 1 mais Y. Duas variáveis no R3 é um cilindro. Um cilindro, entendeu? Só que nesse caso vai coincidir com um plano. Um cilindro cuja base é reta. Então, por exemplo, se isso aqui fosse do plano YZ, se fosse do plano YZ, quando Y for 0, C igual a 1. E quando C for 0, Y seria menos 1. Seria essa reta. Entendeu? Mas, ela é um cilindro no R3, então eu vou desenhar em R3. Então, essa reta se prolonga ao longo da variável que está em falta. Então, vamos ver. Vamos ver. No R3, qual seria o gráfico dela? Fazendo X, Y, Z. Então, tem um valor de negativo em Y, né? Vou ter que fazer alguma coisa. Em YZ, quando passa no 1, fazendo a mesma escala, e quando YZ0, ela passa por menos 1. Ou seja, que seria essa reta aqui. Isso tem que ser paralelo, né? Mas ela é ao longo da variável x. É uma reta que está por mas se prolonga ao longo de x. Então, o que acontece? Em qualquer lugar de x, em qualquer eixo x, eu tento traçar a mesma curva. 1, tem x, né? Esse vai com esse aqui. Esse aqui vai com esse aqui. E esse aqui. Esse 1 está muito pequeno, né? Quando é 1, esse é 1 está outro aqui. Se esse é 1, 1 está aqui. Se esse é 1, está aqui. Então, assim. Se esse plano é uma parede, ou seja, que a gente teria de por sí, então, como superfície que se corta. Vou mostrar. Eu teria um cone e acontece que nessa figura vou ter que desenhar a parte negativa, porque o plano passa por trás. Se eu desenho esse cone aqui, se eu desenho o cone no primeiro octante, C igual a 2, este seria o nosso cone, mas o plano está do outro lado. O plano não corta no primeiro octante, então eu não gostaria de desenhar esse plano no primeiro octante. Seguramente por isso não pedi essa figura, porque é um pouco chato. Se é mais no primeiro octante positivo, a gente faria. Vou completar de qualquer jeito. Não sei se está me entendendo, hein?
Estoy tentando prolongar no eixo X, sí, plano X. Un cone, tá? Então, como seria na verdade ele? Vou tentar ensinar aqui então como seria a interseção deles. Tenho o X, Y, Z. Então, na verdade, eu vou ter que desenhar o cone por trás para poder intersectar. Tenho que desenhar o cone nesse instante com Y negativo. O sea que em lugar de desenhar aqui, tenho que desenhar para lá. Tudo bem, desenhamos ele. Então, pego 1, 2, 1, 2. Então, pego essa parte daqui, passa por 2, 2. Tenho essa parte do cone. Mas não vou ensinar a parte para cá, vou ensinar a parte para lá, para tentar cortar com esse aqui. Quando é esse está aqui, então com esse seria 1, 2, 2. Vai ser essa parte aqui. O sea, si aquí diseñaría, tampoco, si paso así. O sea, primer cuadrante del otro lado, y estaría diseñando ese pedacinho aquí. Esse que estoy diseñando. No está errado, está certo. É o plano. O plano, então, passa por aqui, e passa aqui. Y él se extiende, un plano se extiende. O plano se extiende, si es aquí, con menos 1. Es un plano que se prolonga. Imaginen entonces un cone, como ese cone entonces, un cone. Yo voy a cortar con un plano que así, un plano así. Vean un corte. Un plano que va así. Voy a cortar así. Entonces, tengo un punto donde él corta aquí. Tengo un punto, o punto de corte. Yo quiero cortar los puntos de corte para unir. Va a ser, por ejemplo, ¿qué acontece cuando y for 0? ¿Qué acontece cuando y for igual a 0? Sabiendo que ahí tem esas ecuaciones. Cuando y for 0, eso implica que z es igual a 1. Z igual a 1. Y si z igual a 1, ¿cuánto vale x? 1 igual a raíz de x cuadrado más 0. O sea, módulo de x igual a 1. X también vale 1. Entonces, x vale, cuando x es igual a ese x. Cuando x es 1, cuando y es 0, y pasa aquí. Eso aquí está, eso está y0, x 1, c1. Es exactamente ese punto aquí. Era corta aquí. ¿Dónde más corta? Corta, yo quiero ver cuando x for 0, ¿qué acontece? ¿Qué acontece cuando x for 0? Cuando x for 0, bueno, aquí tenía que encontrar, aquí tenía que resolver la primera parte. Aquí voy a tener que resolver la primera parte, porque tengo que encontrar un punto en común. Cuando x for 0, yo tengo que z es igual a raíz de y cuadrado, y tengo que z es igual a 1 más y. ¿Sí? Cuando x igual a 0, cuando x igual a 0 se cumple esto, y cuando x igual a 0 se satisface eso. De aquí, ahí te implica que raíz de y cuadrado es 1 más y. Y tengo que resolver esa ecuación. Esa ecuación para y, aquí fue elevando, así que ya, módulo de y, o voy a elevar al cuadrado. Voy a elevar al cuadrado, ya sé que es un módulo. Y al cuadrado sería elevando al cuadrado, cuadrado primero, más 2 el segundo, más el cuadrado segundo. Aquí ficaría 2y igual a menos 1, y igual a menos 1 medio. ¿Será cierto? ¿Será que x igual a menos 1 medio satisface? Vamos a ver.
satisfaz. Si y igual a menos un medio, C está valiendo un medio. Y si no for menos un medio, aquí sería un cuarto, aquí es 0, hay cuadrado un cuarto, un medio, ¿está certo? Ese está certo. Entonces, rapidinho aquí, o sea, él acorta cuando Z igual a menos un medio, X es 0, cuando X es 0, Y es menos un medio, el C es igual a un medio. Él acorta cuando X for 0 na parede, Y é menos um meio, isso é a mitad, corta aqui. Essa corta unindo uma curva, um pedacinho. Isso aqui no segundo octante. Não sei se vamos, como numeremos, né? Eu sei que tem uma curva que corta. Essa curva vai ser essa aqui. Só que desenhar toda ela não é simples. Desenhar toda ela não é simples. Mas alguma coisa a gente faz. Tenho esse cone com um plano de corta aqui. Estamos diseñando somente esse aqui. Ela vai ser um... Não vamos dizer que é uma elipse. Vamos encontrar a equação dela, que é a primeira parte. Mas essa curva, para ter uma ideia, é assim. Se fosse no primeiro é assim. El plano assim, ela vai cortar aqui. Ela vai ser uma coisa assim. Quando corta um plano assim, né? Vai cortar. Tudo bem, esse é um plot. Para ter um esboço. Isso sempre, a gente sempre vai pedir um esboço. Um esboço. Então, vamos tentar fazer alguma coisa parecida. Esse fica um pouco chato. Seguramente por isso não pedían naquela prova. Então, a primeira parte dessa pergunta era encontrar a equação dessa curva de interseção. A primeira parte dessa pergunta, vou conferir, segunda questão, seria... Se era assim, encontra a equação do plano escurador. Nossa senhora, primeiro encontrar a curva, né? Vamos encontrar a equação do plano tangente em algum ponto. Aí está faltando um ponto. Então vamos ao seguinte. Vamos assim. Vamos encontrar R. R, curva de interseção. Por quê? Porque eu tenho que encontrar um plano tangente, um plano normal. Esses planos precisam do vetor normal, do vetor binormal, do tangente. Para encontrar qualquer um deles, eu tenho que derivar. Derivar quem? Derivar eje. Mesmo não sendo pedida, você tem que saber que tem que encontrar a equação de eje. Entendeu? Esse exercício está bem chato para uma prova, sabe? O problema é esse, que eu não resolvo os exercícios antes de colocar eles nas provas. Mas eu sei que tem resposta. Então, vamos encontrar a equação, né? Não estou explicando, tá? Não deixo nada de explicar. Ah, professor, coloca não. O que a gente vai variar são coisas que a gente vai passar aqui, tá? E que são similares. Não vou colocar nada de outro mundo. Então, vamos encontrar a curva de interseção. Veja, a gente fez no livro, na parte de exercício de 13.1, tem vários exercícios. Esse aqui é um deles. Um exercício do 13.1 é encontrar a curva de interseção dessas duas. Determine a função vetorial que represente a curva cuja interseção das superfícies é esse aqui. Só que eu peguei esse exercício da sessão 13.1, número 42, e coloquei, para além disso, calcular outras coisas. Mas isso aqui, encontrar essa curva é um exercício da sessão número 42, entendeu? Então tá. Curva de interseção, temos que, de alguma forma, temos que trabalhar com ele de alguma forma. Nesse caso, a gente poderia, como a interseção, resolver sistemas equações, portanto, aqui nós temos aqui que isso que está aqui é igual a isso que está aqui. A ver, o que resolvi para aquele ponto de interseção que fiz um exemplo, ¿no? Quando C por 0. Quando X era 0. O C 0, aquela... Aqui podemos elevar ao quadrado, ficaria assim, elevando ao quadrado, o sea, quadrado primeiro, mais 2 vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Fica isso aqui. Portanto, você tem, pode cortar com isso aqui. E aqui tenho essa equação. Lembrem que eu quero
yo quiero parametrizar. Por tanto, eu posso, por exemplo, algo que eu posso fazer aqui, eu posso chamar de t, tenho que usar um parâmetro t, que eu vou usar, né? Então, eu poderia, por exemplo, dizer seja x de t, né? Igual a t. ¿Por qué? Porque aquí coloco evidencia, eso implica que y sería x cuadrado menos 1 dividido por 2. O sea, que y de t sería t cuadrado menos 1 dividido por 2. Lembra que yo tengo que encontrar la ecuación do R. Y para encontrar la ecuación do R, yo preciso x, y y z. ¿Entendió? Y z, que sería z de t, sería 1 más y de t. 1 más y, que sería 1 más t cuadrado menos 1 dividido por 2. Tirando a conta, 2 más t cuadrado menos 1. Que sería t cuadrado más 1 dividido por 2. O sea, ya que yo conseguí expresar en términos de t cada una de las variables, x, y, z, que sería intersección porque está satisfaciendo ambas simultáneamente. ¿Entendió eso ahí? Por tanto, por tanto, eje de t, que sería mi curva, formada por x de t, y de t, z de t. ¿No? Profesor, ¿por qué estoy encontrando eje si está siendo pedida la ecuación de un plano normal? Porque para encontrar la ecuación de un plano normal, ahí te vio que por ser normal, o vector normal ao plano normal é o vetor tangente. E o vetor tangente se forma derivando el eje. Y eje sería la intersección de las superficies. ¿Entendió? O sea que sería x de t, que sería t, y de t, t cuadrado menos 1 dividido por 2, y c sería t cuadrado más 1 dividido por 2. ¿Vio? Esa sería una forma de parametrizar. ¿Preguntas hasta ahí? Para lembrar, simplemente, ahí te puedes escribir eso aquí también así, de ese jeito, ¿no? Ya eso aquí teníamos visto aula pasada. Puede ser escrita así o así. Ok, tenemos ahí. Ok. ¿Cuál era una pregunta? Pregunta B. Encontrar ecuación do plano normal. Então, veja bem, porque essa pergunta, essa questão Vou responder primeiro. Esa pregunta, seguramente cuando coloqué en la prueba hice alguna corrección, porque eso ahí ya van a ver que falta algo. Si yo tengo una curva, lembre, en cualquier punto yo puedo encontrar un vector eje línea, ¿cierto? Que es derivando. Puedo encontrar de nuevo con eje línea dividido por módulo, obtengo un tangente. Puedo encontrar normal o binormal. Mas eu preciso encontrar num ponto, porque aqui tem um vetor, aqui, por exemplo, tem um tangente, mas aqui tenho outro, aqui tenho outro, aqui tem outro tangente, tenho um monte de vetores tangente. E nesse vetor tangente, com o tangente e o normal, eu tenho um plano osculador e tenho também um plano normal. Nesse ponto, eu tenho um plano osculador e tenho um plano normal também. Ou seja, que aqui está faltando um ponto. Encontro a ecuación de un plano onde? Pues tem infinitos planos. Si yo tengo una curva, en cada curva, el plano no tiene pues que ser el mismo. A no ser que esté ya en las curvas espaciales, vean bien, yo tengo un plano así en ese punto. Más aquí, vamos así, tengo otro plano. Esa ecuación de un plano varía, depende del punto. Entonces, primero que yo preciso es tener un punto. Entonces, vamos a supor que un punto, vamos a pegar un punto aquí que tiene una curva. Vamos, entonces, encontrar
Eso falta en el ejercicio. ¿Claro? Encontremos el recurso de intersección. Entonces, ya encontramos R. Aparte, a otra pregunta sería encontrar a ecuación do plano normal, vamos empezar así con ella aquí, normal, no ponto, vamos a poner un ponto. Un ponto por donde pase a curva, ¿no? Un ponto cualquier sobre la curva, pues, por ejemplo, 0 menos un medio, un punto. Si ¿por dónde pasa esa curva? Esa curva, si yo doy un valor de t, si t, vean, para que vean idea de eso aquí. Vamos a suponer que quiero plotar esa curva. T, x, y, c. Voy a plotar esa curva. Cuando t por 0, porque es el t, ¿no? Dos valores a t y obtengo valores para r. Cuando t por 0, ella pasa 0 menos un medio, ella pasa por ese punto. Cuando t fuera igual a 1, entonces x vale 1, 1 menos 1, 0, y aquí 1 más 1, 2, entre 2, ella pasa por 1, 0, 1. Que era ese punto aquí. Y así sucesivamente, si t igual a 2, ella pasa por el punto 2, 4 menos 1, 3 medio, 4 más 1, 5 medio. O sea que para cada valor de t, yo tengo un punto en la curva. En cada punto yo puedo encontrar un vector tangente. En cada punto yo puedo encontrar un vector normal y un vector binormal. Por tanto, en cada punto existe un plano tangente diferente a cada uno de nuestros puntos. Entonces estaba faltando, vamos a pegar un punto de eso. Vamos pegando un punto 0 menos un medio. Vamos a tener muchas puntos. Vamos 0, 1, 0, un punto fácil. A gente colocaría un punto. Encontrar a equação do plano normal. Ah, equação do plano normal, tudo bem. Vamos lembrar. Como é que é o plano normal? Lembrem que se tem uma curva, eje, tem o vetor tangente, eje linha, o vetor tangente, o vetor normal, e com eles dois, esse seria meu plano osculador. Mas se eu tenho o vetor tangente, tenho o normal e tenho o binormal, com o binormal e o normal, eu tenho o plano normal. Para o osculador, eu preciso encontrar o binormal, que seria o ortogonal. Para a equação de um plano, preciso um ponto e um vetor normal, nesse caso, o binormal. Para o plano normal, eu preciso um ponto e um vetor ortogonal a ele. Ortogonal a ele é o tangente. Portanto, eu preciso encontrar aqui, para o plano normal, o vetor tangente. E como é que a gente encontra o vetor tangente? Ah, tá. Vetor tangente. Vetor tangente é a linha de t dividido pelo seu módulo. Ah, então tinha que ter eje, por isso foi que a gente encontrou eje, para encontrar eje linha de t. Quem é eje linha de t? Derivo 1, 2t menos 1. Perdone. A derivada de eso, ¿cuánto qué? A derivada de t cuadrado menos 1 derivado, ¿cómo es que te deriva ese? Ese es un medio de t cuadrado menos un medio, ¿cierto? Derivamos constante 0, la derivada sería 2t, o 2 cortas sería t. ¿Está claro? Derivada. Y la derivada que el otro también sería t. Ese vector es en línea. Como a gente quer, portanto, e o módulo de eje linha seria a raiz quadrada de cada uma das componentes ao quadrado. Ou seja, que seria 1 mais 2t quadrado. Portanto, uma expressão para o vetor tangente em qualquer ponto t de t vai ser igual eje linha de t, que é 1 tt, dividido pela raiz de 1 mais 2t quadrado. Essa expressão para qualquer t. Aqui não há nenhum problema, para qualquer t. Entendeu? Então lembre, para a equação do plano normal,
eu só precisava identificar qual é o plano normal, né? Da curva, lembrar que o normal é assim, e o vetor ortogonal a ele é o tangente, portanto, calculamos o vetor tangente com a curva derivada sobre seu módulo. Essa é a expressão normal, mas agora, em qual ponto? No ponto 1, 0, 1. Ah, essa é outra coisa importante identificar. No ponto 1, 0, 1. Lembre que eu preciso um vetor e um ponto. O ponto é esse aqui daqui. Lembre que para a equação de um plano, a gente sabe que precisamos um ponto e um vetor normal. Essa é a equação de um plano. Portanto, o ponto é dado. Encontre a equação normal de um plano normal ou qualquer um no ponto tal. X0, Y0, Z0. O ponto tem. Precisamos do vetor normal, que esse vetor normal é o tangente. Entendeu? O tangente é onde? O tangente é onde? No ponto 1, 0, 1. Aqui vem a porta. No ponto 1, 0, 1. Minha pergunta é a seguinte. Para encontrar o vetor tangente, eu tenho isso aqui escrito em função de t. Mas aqui não me estão dando t, me estão dando o ponto. O ponto 1, 0, 1. Está derivado certo, né? A derivada está certa, né? Ok. Então, a pergunta é: qual o valor de t no ponto 1, 0, 1? Essa é a pergunta importante que tem que saber aqui nessa parte. Isso aqui forma parte de algum exercício. Você tem que ver aqueles exercícios que eu deixei nos slides, tá? Nos slides tem exercício bem básico. Estou escolhendo um mais complicado, entendendo que vocês já estudaram os básicos. Naqueles básicos, está essa pergunta aqui respondida em algum. Como é que aí encontra um valor de t num ponto dado? O sea, a curva passa por aqui, a curva eje, né? Se eu quero, quanto vale, que ponto é esse? No ponto 1, 0, 1. Quanto vale t? Então significa, você sabe que eje de t, a curva que a gente tem, a gente apagou, né? A curva era t quadrado menos 1 dividido por 2, t quadrado más 1 dividido por 2. Um 0, 1 para x, 0 para y, 1 para c. Se não temos um errinho, ai. Eu quero encontrar a equação do plano tangente aqui, do plano, da curva assim, né? Eu quero encontrar a equação do plano normal aí, nesse ponto. Então, para isso, eu tenho a derivada, em linha, né? Que é 1, 2, 1 tt, e tenho seu módulo, 1 quadrado, está certo. Então, por qual valor de t substituyo? Alguém me dá um chute? T igual a 1. T igual a 1. Ok, tá bom, Ana, perfeito. Porque se você observa, a gente tem que, esse ponto tem que satisfazer o valor de t. Quando t igual a 1, veja, se t igual a 1, então eje de 1 seria 1 para 1 menos 0, 1 para 1 más 1, 2, 2, 1. Quer dizer, o ponto 1, 0, 1 corresponde ao valor de t igual a 1. Como é que a gente faz isso aqui em geral? Eu tenho 1, 0, 1 como x, y e t, né? Eu tenho uma expressão de t.
Cuando eso aquí vale, cuando eso aquí es igual a 1, 0, 1. ¿Cuándo esa ecuación? ¿Para qué valor de t? Si la gente no consigue ver en forma inmediata, ahí te resuelve una ecuacióncilla. Tiene que ser satisfecha. Para cualquier valor de t, esa expresión. Más un punto 1, 0, 1. ¿Cuánto vale t? Entonces tiene que ser satisfecha esa ecuación. Entonces, t aquí directamente en evidencia, t es igual a 1. Aquí, t cuadrado menos 1 doble 2 debe ser igual a 0. Si usted resuelve esa ecuación, t cuadrado menos 1 igual a 0, por tanto t cuadrado igual a 1, por tanto t vale más o menos 1. 1, que era parte, como esto es un primer octante, un negativo descarta, ¿no? Y fijo simplemente con t igual a 1, en ese caso. Se satisface, y aquí t cuadrado más 1 dividido por 2 también tiene que ser igual ahora a 1. 2 veces 1, 2. T cuadrado más 1 igual a 2, t cuadrado igual a 1 y la misma cosa. ¿Entendió? O sea que igualando las ecuaciones de la curva a un punto dado, yo encuentro el valor de t, donde ella pasa, para el cual ella pasa por ese punto. Eso ahí es importante, es una cosa que tienen que saber. ¿Entendió? Con t igual a 1. O sea que mi curva, estoy en ese punto cuando t es igual a 1. Entonces, cuando t es igual a 1, simplemente encontro ahora mi vector tangente. Mi vector tangente t de 1. T de 1 sería, es un vector, ¿no? Aquí un vector. Un tt sería 1, 0, 0. Disculpa, 1, t igual a 1. Vos sustituir t por 1. 1, 1, 1. Dividido, pegas ahí de 1 más 2 veces 1 al cuadrado. Eso aquí 2 cuadrado, 2 veces 1, 2, aquí 3, raíz de 3. El punto sería 1 dividido por raíz de 3, 1 dividido por raíz de 3, 1 dividido por raíz de 3. Ese es un vector. ¿No? Por tanto, es un vector que define, es un vector ortogonal al plano normal. Entonces, tenemos la ecuación del plano normal a raíz de 3, aquí, ¿no? Por x menos x0, no punto 1, 0, 1, más v veces y menos y0, 0, más z veces z menos c0. Tiren a continha y eso da un valor. Ese sería en ese punto. Puede ser pedido en otro punto, ¿no? Si a gente faz esa conta aquí, x dividido por raíz de 3, más y dividido por raíz de 3, más c dividido por raíz de 3, igualado 1 veces raíz de 3 pasa para la menos más 1 raíz de 3. Negativo pasa a positivo. Aquí veces 0 es 0 y aquí negativo pasa para la positivo. Multiplicando, bueno, aquí sería x más y más z dividido por raíz de 3 igual a 2 raíz de 3. Por tanto, x más y más z igual a 2. Esa ecuación del plano normal no punto 1, 0, 1. O sea que ese plano pasa por 1, 0, 1. Cuando x é 1, y no es 0, c 1. 1 más 1, 2, está certo. ¿Entendió? Para el plano osculador, que fue pedido también. Bueno, antes del plano osculador, vamos a formular entonces. Yo tengo para el plano osculador, tengo línea, que me defino tangente, tengo vector normal y tengo vector binormal. El plano osculador es aquel que va con la derivada, que acompaña la derivada. Y ese normal, ese binormal, yo tengo que encontrar. El plano osculador pasa por un punto P preciso, P y el vector binormal. Preciso vector binormal. Y lo que a gente tiene es el vector tangente. Por tanto, tengo que encontrar n de t. Opa! Depois que encontrei n de t, o binormal é
S veces N. Y ese es un vector que voy a colocar aquí, A, B, C, en un punto 1, 0, 1. 1, 0, 1 va a ficar tranquilo y lo que voy a colocar como A, B, C es un vector binormal. ¿Entendeu? Portanto, eu preciso encontrar o tangente, o normal, porque o tangente eu já tenho no ponto dado, né? Como é no ponto dado, este B de 1, que é o B normal é 1, seria T no ponto 1 vezes N no ponto 1. Mais preciso, então, N. E o vetor N é o vetor derivada desse aqui, dividido pelo seu módulo. Essas continhas são um pouco chatas, muitas vezes, né? E isso que a gente vai tentar fazer. O vetor tangente, nós vimos que era um TT dividido por raiz de 1 mais 2t quadrado. Então aqui eu vou explicar uma coisa. Eu vou derivar, eu tenho que hallar T' de T. Isso que eu quero encontrar. A pergunta é como a gente deriva isso? Como é que a gente deriva isso? Se eu precisar derivar, como é que a gente deriva isso que está aí? Ah? Então, vou explicar essa parte porque é importante saber o seguinte. Isso aqui pode ser escrito assim. 1 dividido por isso aqui, que multiplica a 1 TT. Essa que está aqui é uma função real. É uma função real. E essa que está aqui é uma função vetorial. E vocês vão ver então, vamos chamar o de t. Eu tenho essa forma, uma função escalar vezes uma função vetorial. E eu quero derivar isso. Eu quero derivar uma função escalar vezes uma função vetorial. Quero derivar isso. Como se deriva isso? Muito bem! Escreveu aí no chat. Muito bem. Todo mundo escreveu no chat que essa derivada pode ser calculada, está na página 771, derivadas de funções, regras de derivação. Como derivar uma função escalar com uma vetorial. Está na propriedade 3, derivadas de funções vetoriais. Então, como a gente deriva? Por acaso, é similar, a gente teria que fazer a prova, mas é similar à regra de um produto de funções. Isto não é um produto escalar, não. É um escalar vezes uma função. É um número vezes uma função vetorial, né? Pode ser 2t. Uma função escalar vezes uma função vetorial. Então, como a gente deriva? A regra diz, deriva a função escalar, como você sabe, e multiplica pela função vetorial. Mas deixa a função escalar igualzinha e deriva a função vetorial. Essa é a forma de derivar. É similar à derivada de um produto, mas não é a mesma coisa. Essa é a forma de derivar isso aqui. Olha! Claro, alguém que não veja isso aí poderia tentar escrever o tangente dessa forma. A gente pode escrever assim: 1 dividido por essa raiz, vezes t dividido por essa raiz, vezes t dividido por essa raiz. E como isso aqui é uma função, como a gente colocou o escalar dentro, para derivar isso aqui, não precisamos derivar como um produto. Não precisamos, porque aqui é quando tem uma função fora da função derivada. Mas como a gente colocou dentro, para derivar isso aqui, é a derivada de uma função vetorial. Derivo isso aqui e derivo componente a componente. Isso que a gente aprendeu. Derivada de uma função vetorial, derivo aqui, usando as regras de derivação que a gente conhece. Ah, mas se você quer tirar isso para cá fora, então não pode derivar 1 a 1, porque está faltando isso aqui. Teria que aplicar a derivada de um produto. A derivada do primeiro vai ser do segundo, mais o segundo vai ser do primeiro. Quando faça a soma, vai dar exatamente a mesma coisa. Está me entendendo? Alguma dúvida com isso? Que estão já dormindo, que já foram embora?
¿Están ahí? ¿Están ligados? Vos hacer esa aquí entonces, de esa forma aquí, solo para que quien faça aquí la otra va a ser, vaya que es igualcillo, ¿no? Entonces, NT va a ser igual aquí. Voy a ver con un producto. Ahora primero, a derivar de eso es aquí. Como a gente deriva, deriva 1 dividido por raíz de 1 más 2t cuadrado. Cálculo 1. La misma cosa que escriba 1 más 2t cuadrado elevado a menos 1 medio. La misma cosa, cálculo 1. ¿Cómo a gente deriva eso aquí? Menos 1 medio de eso que está ahí. Elevado a menos 1 medio menos 1, que sería menos 3 medios. Ve esa derivada interna, que sería 4t. 0, 4t. Eso aquí daría 4 igual a 2 menos, aquí con menos. Eso aquí pasaría en un denominador, o deja así indicado, si quisiera, a 3 medios, 2t. Es así. O deja así, o deja menos 2t veces 1 más 2t cuadrado a la menos 3 medios. Agregando primero, como si fuese al menos 1 medio de ese al menos 1 medio menos 1, veces la derivada interna. Agrega primero veces a función u de t sin derivar, más a función escalar veces a derivada da función vectorial. A derivada eso va a ser 0, 1, 1. Y eso que está aquí, es la misma cosa que te diga 1 más 2t cuadrado elevado a menos 1 medio. Entonces, ¿qué hay te puede hacer aquí? Vamos, aquí no tengo como, aquí... No sé cómo a gente puede expresar eso. Ahí te, la verdad, como después, o que ahí te precisa es... pues después hay que calcular calcular un módulo, ¿no? Aquí va a ser 0, S y S, ¿no? Voy a multiplicar aquí y voy a sumar. Voy a multiplicar aquí y voy a sumar. S veces S, 1 más 0 va a ficar menos 2t, 1 más 2t cuadrado al menos 3 medio. Primera componente. Primera y suma. S por t sería más S que está aquí. Después, ¿cómo simplificar? S que está ahí. Y S veces S más el mismo, ¿no? La misma cosa. Hay otra forma de resolver eso aquí. Yo estoy explicando a forma más general, ¿no? Eso se puede ficar así. Aquí, esos términos son iguales. Ahí te puede colocar en evidencia 1 más 2t cuadrado con un menor exponente. Porque estén ambos, por un factor que estén ambos termos, coloco con menor exponente y divido cada uno de ellos por eso, ¿no? Matemática básica. Cuando divides por eso, fica menos 2t, porque si yo multiplico, fica l. Y S dividido por S, división de potencia igual base, se coloca misma base y se sustraen los exponentes. Menos 1 medio, menos 3 medios, menos 1 medio más 3 medios, que serían 2 medios que 1. Es así. Si yo multiplico, da exactamente la misma cosa. S veces S aquí, multiplicación de potencia igual base, se coloca la misma base, se suman los exponentes. Menos 3 medios más 1, menos 1 medio. Pues son 2 medios. Igual aquí, ¿no? Ya sería... Chato, sí, es chato. Pues yo te falei. Si yo coloco eso aquí, no será una prueba. Será... Ainda bem que coloquei uma prova de 4 horas. No, una prueba no va a ser así. Yo coloco otra cosa. O si por acaso, porque así, yo confesar, yo no resuelvo los ejercicios antes de la prueba.
Bueno, en las pruebas presenciales no hacía eso, porque siempre me preguntaban y yo no quería decir, entonces como no resolvía, no sabía cómo. Mas na prova no voy a colocar, numa prova no voy a colocar eso. Si llego a colocar, entonces valido a mitad de pregunta certa. Ese rabisco así no voy a colocar. Colocaría eso num trabalho assim. Porque num trabalho você tem todo o tempo do mundo. Não, professor, não temos. Ah, deixe de ver o BBB. Todo mundo está escutando o BBB. Deixe esse BBB e se coloca a fazer seu trabalho. Tá bom? É isso que tem que fazer. Mas aí termina. Já fiquei meio chato eu com isso aqui também. Aí termine. Essa era a pergunta. A outra pergunta era, essa curva, a curva eje, uma pergunta. A parte C. Eje passa por ponto 0 menos 1 meio, 0 menos 1 meio 2. Eje. Onde eje tinha uma equação. A pergunta, eje passa por esse ponto. Como a gente, se esse eje passa por esse ponto, a forma de resolver, ahí ya estaba evidente, porque hicimos algunos cálculos inicialmente y vimos, por ejemplo, cuando a gente fez a tabela de valores, a gente vio que cuando t es 0, ela pasaba por menos 1 meio, 1 meio. Entonces ela pasa 0 menos 1 meio por 1 meio, no puede pasar por aquí. Mas como é que a gente sabe se a gente não tivesse feito isso? Como é que a gente sabe? A mesma coisa. Se essa curva passa por aqui e a equação da curva é essa aqui, tem que ser satisfeito que T, a primeira componente tem que ser igual a isso. A segunda componente tem que ser igual a isso também. E a terceira componente tem que ser igual à terceira. E isso tem que ser satisfeito para um mesmo valor de T. Não pode ser resolvido com valores diferentes. Tem que existir somente um valor de T onde a curva passa por aí. Porque a curva, um valor de T está aqui, para outro valor de T está aqui, para outro valor de T está aqui. No, para dos valores de T diferentes não pode estar no mesmo ponto. Então, de aqui, já você sabe que T é igual a 0. De aqui, menos 1 más 1, 0. Aqui também T é igual a 0. Está se satisfazendo. E aqui, 2 vezes 2, 4. T quadrado seria 3. Aqui não se satisfaz. Então, essa curva não passa por esse ponto. Entendeu? Então, existe recta tangente, existe plano tangente, existe, plano oscurador, existe vector plano normal. Nesse ponto, não, porque nem sequer a curva passa por aí. A curva não passa por aí, não existe esse ponto na curva, não existe nem recta tangente, nem plano oscurador, nem plano normal. Entendeu? Essa seria a outra pergunta, a resposta. Eu queria ver o seguinte, não vai me dar tempo, mas eu queria que vocês dessem uma olhada, eu vou dizer em qual. Eu queria responder aqui porque tem suas perguntas, somente para que já com o que expliquei hoje, agora acho que poderiam ver isso aqui, o exercício que está, o exercício exercício 27, exercício 20, está resolvido. Mas para que vejam, exercício 27, sessão 13.2. Está resolvido, está no slide. Sessão 13.2. Que encontre uma equação para a reta tangente à interseção dos cilindros. Tem um cilindro e tem outro cilindro. Por exemplo, esse é um exercício que diz assim, está no exercício, está resolvido, está aí no slide que coloquei. Encontre uma equação para a reta tangente à curva de interseção dos cilindros, esses que estão aí. Esse exercício aí, esse está no plano em si, no slides. Então, era bom, primeiro, que coisa tem interessante? Interessante que están plotados dos cilindros y cómo se intersectan ellos. Estos son dos cilindros, dos cilindros de base circular en XY y otro en YC.
YC, así, va para X. O sea, esos son dos cilindros, están plotados. Yo más o menos fiz su plot. Tem um cilindro que é assim. Tem um cilindro XY de raio 5 que vai para cima. Que se a gente faz no primeiro quitante 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, sendo XY, ele é um cilindro assim, vai para cima. No primeiro quitante. Portanto, esse aqui é ponteado. E tem outro que está em YC. No YZ, mas ele tem raiz de 20 que chega a 4. 1, 2, 3, por aqui. 1, 2, 3, 4, 5 por aqui. Então, que é assim, ele vai ao longo de X. Ao longo de X, ele vai para cá. A ideia é ver, primeiro, onde eles se cortam. Se cortam por aqui. E ver que curva forma. Esse é interessante. Está feito aí. Tentei fazer, porque tem duas coisas. Primeiro, o desenho, como eles se cortam. Como eles se cortam. Tem que buscar os pontos de corte, que é importante, encontrar pontos de corte. E depois a imaginar como é a curva aí. Essa equação é a que permite encontrar em qualquer ponto, você pode encontrar uma reta tangente, por exemplo, pode encontrar um vetor normal, um binormal, pode encontrar um plano osculador, pode encontrar uma coisa assim. Um exercício assim interessante, por quê? Porque intercepta a superfície, tem que plotar. Conhecida, né? Não chata. Tem que encontrar curvas entre essas curvas. Pode encontrar uma reta tangente, um plano osculador, um plano normal, mas tem que trabalhar. E aí aparece um conceito interessante. Como identificar para... Aqui é pedido encontrar quais são as retas tangentes no ponto 3, 4, 2. 3 para X, 4 para Y e 2. Passava por aqui, uma coisa assim. Encontrar quais são as retas tangentes aí. Aqui foi que eu desenhei errado. Agora. Encontrar a equação aqui. No ponto 3, 4, 2. Então, a equação do R, que ficou um pouco chata, e é bom, a única forma de encontrar esse valor de T é resolvendo o sistema de equações. Tentem dar uma lida aí, me pergunta se não, me manda um WhatsApp, qualquer coisa, se não conseguem resolver. Mas esse exercício eu achei interessante. Meus amigos, por hoje está bom, não quero tirar mais tempo, já tem outra aula alguns. Se tiverem alguma outra dúvida que perguntar, ou alguma outra coisa, sei lá. Vou tentar, então, a próxima semana, vou colocar o exercício, vou colocar a lista de exercícios, seguramente 3 ou 4 exercícios, vou escolher aí. Isso sim, vou dizer uma coisa que aconteceu o semestre passado, vou falar de uma vez. O semestre passado, para que corram a voz, falem para todo mundo, porque eu vou ser chato assim, ó. O semestre passado eu fiz um trabalho e uma prova. Resulta que eu corrijo por questão. Se vocês são 50 pessoas, eu corrijo a questão 1 em todos, depois passo a questão 2 em todos, a questão 3. Quando a gente corrige assim, a gente sabe muito bem como trabalham as pessoas. E a gente consegue ver, identificar muitas vezes, e muito bem, quando uma pessoa trabalhou certamente ou quando uma pessoa colou. Entendeu? Isso a gente percebe. Mesmo trocando letra e coisas, porque até a forma de escrever, a forma onde coloca as coisas, a gente identifica claramente. Então, isso me aconteceu no primeiro trabalho e na primeira prova. Depois não aconteceu porque falei bem e fiquei bem chatinho. Mas bem, então, estou esclarecendo de uma vez para que eu não digo que vocês estudem juntos, façam essas coisas juntos, mas, por exemplo, trabalho... Se eu vejo questões que estão igualzinhas no desenvolvimento, uma coisa, meus amigos, não vou dizer, não posso comprovar que você colou ou não colou. Vamos fazer sério, eu vou falar com toda sinceridade, porque a gente tem que ser assim, né? Eu não vou poder distinguir quem colou ou não colou, mas sim vou conseguir corrigir duro, entendeu? Vou corrigir duro. Então, por favor, tentem ser individuais, sobretudo nas provas.
entendeu? Sobre todo nas provas. Então, vai isso aí como uma dica para que não caiam nessas coisas, entenderam? Alguém quer comentar alguma coisa em relação a isso? Ou não? Ninguém quer comentar? Pode abrir o microfone e diga, não, professor, sei lá. Qualquer comentário, se quiser, coloque aí. O que acha disso? Nada. Vou parar a gravação. Devia ter parado antes. Ok. Nos vemos na próxima sexta. Na sexta que vamos a fazer aqui, né? Sexta-feira.